1 Samuel, capítulo 19, do verso 11 em diante. Eu vou ler desde o 8 aqui. 1 Samuel 19, verso 8 em diante, que diz: Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele. E o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua esposa, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe à cabeça um tecido de pele de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenou-lhes: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pele de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel. Ele lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou os outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda outros terceiros, os que também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? A partir do capítulo 13 de Samuel, de 1 de Samuel, começa então a queda do rei Saul. Até que chegamos nesse ponto aqui, aonde a gente vê que o espírito mau da parte do Senhor se apoderara dele, porque o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Saul, a sua queda começa quando ele assumiu o papel de sacerdote, oferecendo holocausto, o qual não lhe era lícito. Então ele usurpou o lugar de Samuel. E isso aconteceu porque ele estava apavorado. O seu filho Jonatas, ele destruiu as guarnições do exército dos filisteus, e os filisteus então se juntaram e vieram para guerrear contra ele, e trouxeram cavalos, carros e lanças e todo o seu arsenal de guerra,
E o Saul se assustou, porque ele não tinha soldados suficientes e não tinha armas suficientes. Os ferreiros, que faziam espada, lança e escudo, não tinha nesse tempo em Israel. Então ele, por medo, ele cometeu um grave erro que levou ele à sua queda. Mas após isso, ele então teve um companheiro, um guerreiro muito bom e fiel, o qual se chamava Davi. E Saul havia colocado Davi sobre os seus homens de guerra, porque Davi era um bom guerreiro. Mas quando ele voltou da guerra com os filisteus, o qual o Saul tinha medo, e Davi voltou e venceu a guerra contra os filisteus, então as mulheres começaram a cantar: Saul venceu milhares e Davi venceu seus 10 milhares. Isso não soou muito bem aos ouvidos de Saul, o qual ficou com ciúmes de Davi e passou a persegui-lo. Quando Saul tentou matar a Davi dentro do seu palácio, o Davi ele se desviou da lança e a lança ficou cravada então na parede. E nesse dia então aconteceu que Davi fugiu para sua casa, e da sua casa ele fugiu para a casa do profeta Samuel. E ali então o Saul continuou a sua perseguição, enviando 3 comitivas para buscar o Davi vivo ou morto. E me chamou a atenção o que aconteceu aqui neste episódio, porque justamente Davi foi procurar Samuel. Davi foi procurar Samuel porque Samuel era um profeta. E aqui eu vejo que o Samuel ele cumpria a função de um profeta. E qual é a função de um profeta? A função de um profeta, ela é de dar refúgio para o perseguido. Então, um profeta, ele sempre dá refúgio para o perseguido. Por quê? Porque ele exerce compaixão. Um profeta, ele exerce compaixão. Davi estava sendo perseguido injustamente, porque Davi era fiel e prudente em todos os seus atos. Então a perseguição lhe era injusta. E Saul, por inveja, a gente vê no capítulo 18, do 7 ao 9, que fala sobre isso, e por inveja, então Saul queria matá-lo. Hoje, nós não temos mais profeta, mas nós temos pastores. E um pastor, ele jamais deve ser conivente com injustiça, nem com falcatruas, nem com coisas erradas. E um pastor, ele deve sempre também dar refúgio para o desesperado e quando injustiçado. Os tempos são outros. A nomenclatura mudou, mas a função continua valendo. Um pastor, ele deve cuidar dos aflitos, dos desesperados, não ser conivente com injustiça nem com falcatruas. E aqui, apesar de ser o rei que estava cometendo injustiça, o profeta não titubeou. Ele foi e deu refúgio a Davi. A palavra de um pastor, a palavra de um profeta, ela deve servir de bálsamo para o coração do aflito, mas também deve servir de correção para o errante. E nós vemos isso aqui na vida de Samuel. E o Samuel, quando o Saul, aqui atrás, no capítulo 13, ele fez o que não deveria ser feito, que era oferecer o holocausto, o Samuel foi e repreendeu o rei Saul. E da mesma forma que ele havia ungido, ele também diz: se rasgou a tua unção de rei. Nós precisamos viver como viveu esse profeta Samuel.
E nós vemos que quando o Davi chegou, para onde que eles correram? Eles correram para a casa dos profetas. A casa dos profetas era provavelmente a casa que o próprio Samuel havia edificado. E para que servia essa casa dos profetas? Para adorar e glorificar o nome do Senhor. Era ali o lugar de adoração e de glorificação ao nome do Senhor, dia por dia. Então, no momento da angústia, no momento da dificuldade, o Davi, ele correu para o profeta. E o profeta correu para onde? Correu para a casa do profeta. Nós precisamos entender que essa atitude é para nós ainda hoje. Quando nós tivermos problemas, nós não devemos fugir de Deus, nós devemos correr para Ele. E tem muitas pessoas que quando têm seus problemas, eles se afastam de Deus, eles se afastam da casa dos profetas, se afastam da igreja, por causa dos seus problemas. Então nós precisamos aprender aqui com Samuel e com Davi, que quando nós tivermos problemas, nós não devemos fugir da casa dos profetas, não. É para lá que nós devemos correr. Nós não devemos fugir de Deus, é para Ele que devemos ir. Então, o Davi, ele deu refúgio ao perseguido, mas ele se refugiou em Deus. Essa é a posição de um profeta. O tema que eu quero falar um pouquinho é vivendo numa atmosfera de glória. O Samuel, ele estava ali, e quando chegou os perseguidores aqui, os perseguidores de Davi, a primeira comitiva, quando eles chegaram, eles também passaram a profetizar. Quando eles foram se chegando na casa dos profetas, eles também começaram a profetizar. O que isso significa, irmãos? Que na casa dos profetas havia unção, tinha uma atmosfera de glória de Deus. E todos aqueles que ali chegavam, eles eram cheios da presença e da unção do Senhor. O que as pessoas que se chegam aqui sentem? O que você, quando chega aqui, sentem? Nós precisamos que este lugar de culto a Deus tenha uma atmosfera de glória de Deus. Para isso, eu e você precisamos ter consciência. Nós não estamos aqui de corpo presente, não. Nós não vamos aqui assistir um culto, não. Nós estamos aqui porque viemos prestar o nosso culto a Deus. Você precisa prestar um culto a Deus, se derramar na sua presença, estar cheio da glória de Deus, para que a atmosfera que aqui esteja seja uma atmosfera de glória. E aqueles que aqui chegarem sejam impactados pela glória de Deus. E queiram ficar aqui, e queiram estar aqui conosco. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. Aqui não é um lugar de passeio, não. Aqui é um lugar de culto, é uma atmosfera de glória. Mas nós precisamos ter essa consciência, porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos apenas assistir um culto, assistir um louvor, assistir uma mensagem. E no máximo que nós saímos daqui, mensagem bonita, né? Mensagem bonita? A mensagem não é bonita, não. Ou a mensagem é tocante, ou não valeu para a tua vida. Nós precisamos sair daqui impactados com a palavra. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então a atmosfera que tinha na casa dos profetas envolveu aquela primeira comitiva. E aí o profeta, ele estava ali, e olha o que diz o verso 20 do capítulo 19. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que ele presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros, e os mensageiros de Saul também, eles profetizaram. O Samuel estava na casa dos profetas, mas ele era o líder espiritual da casa dos profetas. E esse líder espiritual, ele ali na casa dos profetas, ele era uma fonte de Deus.
Era uma fonte da presença de Deus. Por que quando chegou esses mensageiros, eles também profetizavam? Porque ali tinha uma fonte. E eles, quando chegaram, eles beberam da fonte, foram impactados e também profetizavam. Então, irmãos, está faltando compaixão no meio de profetas, ou no meio de lideranças ou de pastores. Mas também está faltando visão. Está faltando a visão para este povo. Samuel, havia fundado a escola de profetas, e quando teve que fugir com Davi, para lá foi ele com Davi. Por quê? Porque Samuel sabia onde se refugiar. Está faltando visão hoje no meio da liderança. Porque quando vem os problemas, as dificuldades, as pessoas não sabem mais onde se refugiar. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Nós precisamos nos refugiar na oração, no jejum. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Samuel sabia para onde correr, porque ele tinha a visão vinda de Deus. Que visão você está tendo do reino? Que visão nós estamos tendo da obra de Deus? O que nós estamos fazendo é para a glória de Deus? Se há um lugar seguro para nós fugirmos, é para a presença de Deus. Não deixe as coisas deste mundo atrapalhar a sua visão e te derrubar nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia. Você acha que foi fácil para Samuel esconder Davi de Saul? Não foi, não. Sabe por quê? Ele sabia que até ele poderia ser morto, porque estava dando cobertura para o fugitivo de Saul. E Saul estava ensandecido. Ele tentou matar o Davi lá no próprio palácio. Vocês acham que ele iria pensar duas vezes para matar o Samuel e o Saul? Não, ele estava possesso. O espírito mau tinha se apoderado dele. Então, tanto Davi quanto Samuel eram seus inimigos. Só que o Saul, ele não mexeu apenas com Davi e com Samuel. Ele mexeu com os ungidos de Deus. E os ungidos de Deus é Deus que protege. Irmãos, vocês precisam ter a convicção que em vocês o diabo não toca. Em mim o diabo não toca. Mas nós precisamos estar refugiados em Deus, para que o inimigo não possa nos tocar e não possa nos destruir. Nós precisamos estar refugiados em Deus. Na hora da dificuldade nós não podemos fugir de Deus, nós devemos correr para Ele. O inimigo não pode tocar naqueles que estão refugiados em Deus. Tenha essa convicção no teu coração. Quando vierem os problemas, que você possa se refugiar em Deus. E saiba que Deus é o teu escudo, ainda que o mundo todo esteja contra você. Um profeta, ele deve viver numa atmosfera de glória e de poder de Deus. Olha o que diz do 22 ao 24, diz assim: então foi também ele mesmo que é Saul, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele se despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que diz, está também Saul entre os profetas. A atmosfera da glória de Deus fez com que o rei, com toda aquela sua pompa, ficasse nu. Porque diante do Deus, Ele é o Rei da glória. Não existe status humano que se sobressaia à glória de Deus. E tem muita gente tentando se vestir da glória deste mundo para tentar parecer ter status da glória de Deus. Não.
O Saul, ele teve uma experiência terrível, que foi o abandono de Deus por causa do seu pecado, mas aqui ele teve ainda a experiência de profetizar, porque o Espírito de Deus veio sobre ele de novo, e ele andando para matar Davi, para perseguir Davi, ele já começou a profetizar no caminho. Deus pode fazer coisas que nós não entendemos. Quem vai entender um negócio desse? Sendo que o Saul estava rejeitado por Deus, o espírito mal vinha sobre ele, mas quando ele estava chegando, ele foi profetizando. Quem consegue entender um negócio desse? É que Deus faz coisas para nos guardar que ninguém consegue entender. Mas como que isso aconteceu? Como que pôde acontecer um negócio desse? É porque é Deus, não é homens. O que acontece é que muitas vezes os homens se perdem, porque tentam manter a pompa diante daquilo que Deus está fazendo, ou tentam ter a sua própria glória. O rei Saul precisou ficar nu diante do profeta de Deus. Por quê? Porque ali havia uma atmosfera de glória. O reino deste mundo, ele não pode se manter de pé diante de nós que temos Deus sobre a nossa vida, porque Deus faz coisas que ninguém entende para nos abençoar. Deus faz coisas que ninguém consegue explicar, porque é Ele que faz. Então nós precisamos ter a convicção de que Deus ainda faz essas coisas para abençoar o seu povo. Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, e você pode sair dessa noite aqui profetizando. Deus está aqui, a glória dele está aqui, e você pode sair desta noite aqui com algo novo na tua vida, com aquilo que está te perseguindo derrotado, com aquela grande luta que você está passando vencida. Por quê? Porque Deus faz coisas que ninguém entende. Deus faz coisas que ninguém compreende. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aonde nós precisamos estar? Na casa dos profetas, na atmosfera de glória. E como chegamos na atmosfera de glória? Jejum, oração, palavra. Tire tempo para Deus. Ore, se coloque na presença de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não fuja de Deus, corra para Ele. A vida do profeta Samuel e do Davi estava em risco, mas na presença de Deus não estava, não. O próprio Deus os guardou. Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele, como diz o Salmo, 37:4. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que está te afligindo nessa noite? Qual é o problema que está te afastando de Deus? Coloca nas mãos de Deus. Você está na casa dos profetas, então coloca nas mãos de Deus. Ele pode vencer toda e qualquer dificuldade. Não deixe com que nenhum problema dessa vida, nenhum problema humano te afaste de Deus. Deus é maior do que qualquer problema.